Olá, boa tarde. Como você está? Tudo bem? Tudo na paz aí na sua casa? Eu espero que sim. Por aqui estamos chegando com as principais informações do dia e vamos aos destaques desta edição. O governo federal anuncia medidas em apoio aos setores produtivos afetados pelo tarifaço de Donald Trump. O Plano Brasil Soberano prevê 30 bilhões de reais em créditos. E ainda, Ubra entra na campanha Agosto Lilás. Bancos foram pintados de vermelho no campus de Cachoeira do Sul. A iniciativa traz ao campus o símbolo que, na Itália, trouxe luz ao alto número de feminicídios registrados. Mas algumas vezes é uma violência psicológica, moral, patrimonial ou sexual. No quadro Viva Bem, a médica Pietra Zan fala do diagnóstico e tratamento da tuberculose. É uma tosse que pode tanto ser seca quanto com catarro, que geralmente por pelo menos 3 semanas acomete a pessoa. Cachoeira vai ter um acampamento farroupilha no mês mais gaúcho do ano. A programação, em parceria com a Associação Tradicionalista e Cultural de Cachoeira do Sul, vai ser no Parque da Fenarroz, junto com o Rodeio Crioulo. Adultização e exposição de crianças nas redes, regulamentação de plataformas e alertas para as famílias estão em pauta no Brasil. Hoje o NTSul abre espaço para falar deste assunto. Thelma Tomás conversa com o especialista em educação digital do Instituto Alana, Rodrigo Negime. Nós vamos saber qual é o papel das famílias nesse processo. E você de casa pode participar com a gente, pode contar a sua notícia, contar o que acontece onde você está e também ficar à vontade para comentar os conteúdos que a gente vai trazendo aqui para você. Nosso WhatsApp na telinha, 51997697129. Fique à vontade para escrever para a gente, para mandar um áudio, uma foto, um vídeo e a gente põe no ar. Nossas lives já estão no ar também, facebook.com/TV Cachoeira e o canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NTSul desta quinta-feira está no ar. Foi lançado ontem o Plano Brasil Soberano, um pacote de medidas para proteger a economia diante das novas tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. O governo federal promete crédito, incentivos e busca de novos mercados para minimizar os impactos sobre exportações e empregos. O pacote de medidas promete trazer um alívio econômico frente às tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos a produtos brasileiros que entraram em vigor na última quinta-feira. O chamado Plano Brasil Soberano foi apresentado nesta quarta-feira em Brasília, em uma cerimônia que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros de Estado e os presidentes da Câmara e do Senado. De acordo com o Palácio do Planalto, 3 eixos principais foram traçados: fortalecimento do setor produtivo, proteção aos trabalhadores e diplomacia comercial e multilateralismo. A gente vai continuar teimando em negociação, porque nós gostamos de negociar. E nós não queremos conflito. Eu não quero conflito nem com o Uruguai, nem com a Venezuela, quanto mais com os Estados Unidos. Agora, a única coisa que nós precisamos exigir é que a soberania nossa é intocável. O presidente também indicou que se as relações comerciais com Washington estão em baixa, o momento é de buscar novas oportunidades. Ao invés de ficar chorando aquilo que nós perdemos, vamos ficar procurando ganhar outro lugar. O mundo é grande, o mundo está ávido para fazer negociação com o Brasil. Todo mundo sabe que nós somos do bem. Todo mundo sabe que a gente não quer brigar com ninguém, que a gente faz concessões. Mas a gente não merecia isso. O momento é de buscar novas oportunidades. Segundo o governo, as novas tarifas americanas afetam 36% das exportações do Brasil para os Estados Unidos, o equivalente a 14 bilhões e meio de dólares em 2024, quase 80 bilhões de reais. E olha, o assunto agora é muito sério. Repare aí ao seu redor. A gente tem visto, infelizmente, né, gente, crianças viciadas em telas, adolescentes trancados no quarto, fones no ouvido, noites inteiras sem dormir, pais em silêncio no sofá. E olha que coisa, tem casais que simplesmente não conversam mais.
Famílias inteiras conectadas com o mundo, na tela de um tablet, do computador, do celular, mas completamente desconectadas entre si. Você já percebeu que a gente pode perceber aí que tem alguma coisa errada? E o pior, ninguém sabe explicar direito o que é que está acontecendo. E se a gente parar para ver aqui alguns dados, eles são simplesmente alarmantes. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. 65% das pessoas dormem mal e nem entendem o motivo. Tem gente vendendo os móveis de casa por causa de vícios em jogos, em apostas. E sabe o que tudo isso tem em comum? A mente, a cabeça das pessoas. Mas a Novo Tempo decidiu dar uma resposta. E por isso eu converso agora com o diretor de programas do Anjos da Esperança, o J. Terres. J, boa tarde, muito bem-vindo ao Telejornal NT Sul. Como que a Novo Tempo quer dar essa resposta e ajudar os brasileiros a lidar com esses assuntos que são tão impactantes, tão importantes? Olá, Daniel. Olá para você que está acompanhando o NT Sul de hoje. Eu saúdo a você que é um anjo da esperança ou mesmo você que é um telespectador da Novo Tempo. Nós estamos aqui separando este momento da programação para falar com você. Sim, a Novo Tempo tem um sonho, Daniel, de nós termos um programa especificamente para falar sobre a mente, né? Você bem trouxe dados alarmantes sobre a nossa população brasileira. Pessoas estão vendendo os móveis porque estão viciados em jogos. E o que nós, como uma rede de comunicação cristã, estamos dando em contrapartida? O que nós estamos anunciando para as pessoas? Não basta apenas falar para elas que nós vamos ter uma nova vida lá no céu. Nós precisamos ter uma nova vida aqui, para que lá no céu, sim, a gente possa viver com Jesus. Por isso, através desse programa, curiosamente, que estreará em setembro, nós queremos atingir isso, falar sobre isso, principalmente tratar sobre a mente. E por isso a gente convidou a doutora Rosana Alves, que é uma especialista na área. Daniel. Inclusive, adicionando dados a isso que o Jota está mencionando, que infelizmente a gente tem muitas pessoas vivenciando esse grande drama de questões emocionais. A mais recente aí, você de casa que está me acompanhando já deve ter visto pelas redes sociais. Muita gente não sabe o que fazer para lidar com a ansiedade. Aí a nova moda é, por exemplo, crianças chupando o bico, adultas. Parece engraçado, né? A gente olha assim, fica horrorizado, mas é um sintoma, né? Um retrato, infelizmente, do nosso tempo. E aí, um detalhe que chama a atenção é o seguinte: muitas pessoas, elas querem entender mais sobre saúde mental, elas buscam. Só que como que a gente pode confiar no conteúdo, né, Jota? Porque tem conteúdo de todo tipo na internet. Então, quer dizer, ter esse conteúdo com muita confiança, um conteúdo responsável, pode fazer toda a diferença. E aí eu queria te pedir para falar um pouquinho mais sobre quem é a doutora Rosana Alves. Faz toda a diferença, né? Nós precisamos falar isso na TV aberta. É onde você está assistindo, você não está pagando nada para assistir a TV Novo Tempo, seja você que está assistindo pelas nossas redes sociais ou mesmo pela TV aberta. E nós precisamos, através de um programa, falar sobre isso, porque a grande imprensa já fala, mas nós somos diferentes, nós somos uma rede de comunicação cristã que preconiza, né, que prevê que as pessoas precisam viver bem. Mas como que elas vão viver bem se elas não entendem a mente? Por isso, a Rede Novo Tempo, através da nossa liderança, convidou uma neurocientista, a doutora Rosana Alves, que você já tem visto aí na nossa programação, você está vendo nas imagens. Esta mulher é uma comunicadora, essa mulher é uma mulher cristã, uma neurocientista com mais de 3 pós-doutorados. Ela tem especialidade em neurociência não somente aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Mas todo esse arcabouço, toda essa academia que ela acumulou ao longo dos anos, ela vai trazer de uma maneira simples para você. Você que é do Rio Grande do Sul e de qualquer outra parte do Brasil. Este é um sintoma nacional e mundial. Nós precisamos falar sobre ansiedade, precisamos falar sobre cuidado com a mente, mas quem que nós iríamos convidar? Por isso nós convidamos uma mulher cristã, uma comunicadora e uma neurocientista para falar com você. Então toda semana vai ser como se tivesse uma consulta gratuita, online com essa pessoa. Então semanalmente a gente vai ter essa consulta, Daniel. Perfeito, e estamos todos ansiosos para ver esse programa no ar, porque ele realmente vai fazer muita diferença na vida dos brasileiros, dos nossos telespectadores. Jota, a TV Novo Tempo é uma TV que não tem fins comerciais, o nosso intervalo ele é voltado também para uma boa mensagem. Como é que o telespectador pode nos ajudar a colocar um programa dessa natureza, com tanta qualidade no ar? Você que é um anjo da esperança, você que acompanha a TV Novo Tempo, a Rede Novo Tempo, eu quero fazer um convite para você. Nós precisamos que agora, neste mês de agosto, você que já faz parte da corrente do Anjos da Esperança, você faça uma doação extra. Mas, Jota, eu não sei quanto doar. Você vai fazer essa doação por meio da chave Pix.
ou mesmo ligando para os nossos telefones. A chave Pix está aqui na tela, você doa o valor que você puder. Se você doar R$10, eu vou até mostrar aqui para você, você vai ajudar a Novo Tempo a investir e enviar 2 guias de estudo, porque essa campanha que nós estamos tendo agora, Daniel, além de ajudar a Novo Tempo a manter a produção deste novo programa, curiosamente, você estará ajudando a Novo Tempo a enviar mais guias de estudo que falam sobre saúde mental. Um deles, inclusive, é o Sentimentos, que foi escrito pela própria doutora Rosana Alves. E a gente quer fazer isso de graça, mas o de graça tem um preço, né, Daniel? É através da sua doação, Anjo da Esperança. Por isso, faça a sua doação agora mesmo. Entre no aplicativo do seu banco, vá lá na chave Pix, escolha e-mail e digite anjos@novotempo.com. Espero que você faça parte dessa campanha também. Daniel. Perfeito. Eu vou aproveitar aqui essa mensagem que o Jota está nos trazendo para convidar você de casa, incentivar você de casa a participar, não é? Se você não é um Anjo da Esperança ainda, você inclusive pode mandar uma mensagem para a gente vai colocar na tela agora, um número de WhatsApp. Quem sabe você ainda ficou com alguma dúvida, eu queria saber como é que eu posso ajudar. Olha só, tá na tela aí o código de área 12981766630. Você pode mandar uma mensagem aí e dizer assim, eu quero ser um Anjo da Esperança. É isso, né, Jota? E aí o pessoal, com todo o carinho do atendimento do Anjo da Esperança, vai acolher aí o seu pedido para que você faça o seu cadastro. E se você simplesmente quiser fazer a sua doação, como o Jota destacou aqui, quero ajudar que esse programa vá para o ar, que mais guias, que a revista Esperança, que a Novo Tempo já está distribuindo do Brasil afora, chegue a mais casas, a mais pessoas, você pode fazer aí a sua doação, o seu Pix. anjos@novotempo.com é a chave é o e-mail, né? anjos@novotempo.com, e a gente está aqui na expectativa de ter esse novo programa com a doutora Rosana Alves no ar o mais brevemente possível. Jota, muito obrigado pela tua participação. Mais algum destaque que você gostaria de trazer sobre essa campanha? Somente um agradecimento a você que já participou da campanha, mas nós estamos ainda no metade de agosto. Você pode fazer a sua doação extra até o final, mas já separe, já faça isso com gratidão no coração, sabendo que o seu dinheiro é muito bem investido aqui na Novo Tempo. Um abraço para você, Daniel. Muito obrigado, Jota. Conversamos aqui com o Jota Terres, que é o nosso coordenador de programas do Anjos da Esperança. Imagine só você, né? A gente poder ter um programa em TV aberta, falando para o Brasil inteiro sobre essas questões que estão na boca do povo, muitas pessoas passando por essas situações. A gente às vezes não sabe o que passa na cabeça da pessoa, né? Até de quem está convivendo com a gente. Então é importante e você de casa pode fazer também toda a diferença. Gente, no mês de conscientização de combate à violência contra a mulher, a Universidade Luterana do Brasil, no campus de Cachoeira do Sul, lançou um movimento pintando bancos vermelhos na sede da instituição. A iniciativa traz ao campus o símbolo que, na Itália, trouxe luz ao alto número de feminicídios registrados. No Brasil, a cada 15 horas, uma mulher é vítima de feminicídio. Essa mulher tem amigos, tem familiares, tem pessoas que são vítimas indiretas dessa brutalidade que acaba assolando o Brasil e traz consequências sociais e econômicas para todo o território. Os bancos vermelhos, a instituição deste símbolo, serve não apenas para conscientizar sobre a violência de gênero, os altos índices de feminicídio, mas também para garantir que a memória daquelas que foram vítimas desse crime brutal não seja esquecida. Na Universidade Luterana do Brasil, no campus Cachoeira do Sul, bancos foram instalados em diversos pontos e pintados de vermelho, fazendo uma referência a essa campanha que teve início na Itália. Com os indicadores subindo em todo o mundo, a iniciativa se espalhou por vários países, chegando inclusive ao Brasil. O Banco Vermelho, ele é um símbolo. Nele está estampado os números para que sejam feitas as denúncias. Ele tem essa cor porque ele representa o derramamento de sangue pelo feminicídio. É uma campanha que veio da Itália, o Brasil adotou e o mundo todo, e desde o ano passado, ano de 2024, o Brasil então fez uma lei federal onde nos locais públicos, escolas, deve haver um banco vermelho para sinalizar à população e orientar quanto da violência doméstica. Muito mais do que sinalizar os recursos para que as mulheres denunciem casos de violência, o Banco Vermelho na Ubra é uma ferramenta para fomentar o debate
e a conscientização na comunidade acadêmica. A UBRA, como uma instituição de ensino, é a pioneira na nossa cidade no Banco Vermelho, né? Não só o banco que nós colocamos aqui na frente, mas toda a lateral aqui da UBRA, da Martinho Lutero, estão com bancos vermelhos. E essa iniciativa busca alertar a nossa população e sim chamar os nossos alunos para esse debate. Então nós somos o 5º país com maior número de violência. A gente fala num ciclo de violência, né, Thelma, que é exatamente esse momento, essa primeira expressão de violência que o homem tem contra a mulher, que nem sempre é uma violência física, mas algumas vezes é uma violência psicológica, moral, patrimonial ou sexual. Então, esse é um sinal de alerta, esse é um primeiro momento, uma primeira expressão onde o homem fica um pouco mais agressivo e ele dá sinais. Depois desse momento vem o ato em si, né? Aí já é uma situação onde existe a violência acontecendo, né? E um terceiro momento que a gente fala é aquela fase da lua de mel, depois que passou a violência, onde o agressor ele tenta mostrar que ele vai mudar, que ele vai fazer diferente, que ele não vai mais fazer aquilo. Então, esse é um ciclo que ele vai se perpetuando. Então, nós precisamos difundir esse conhecimento para que as mulheres entendam que o primeiro sinal já é um sinal de alerta, que ela precisa conversar com alguém, buscar uma ajuda, denunciar em alguns casos, para que isso não atinja outros níveis. Ultrapassando os limites da instituição, a UBRA oferece, com a supervisão de professores e a participação de alunos, palestras e orientações dentro do projeto Nêmesis, que podem ser agendados mediante contato com a coordenação do curso de Psicologia. Já os acadêmicos do Direito prestam serviço de atendimento no SAGE UBRA, orientando sobre medidas judiciais e fazendo encaminhamentos na esfera civil. O nosso papel aqui enquanto universidade é levar esse conhecimento primeiramente aos nossos alunos, mas também à sociedade. Há vários locais de debate, há escolas, né? Nós podemos sempre nos inserir em outros lugares para falar para essa geração, né? Para os adolescentes desde já, né? Como família também nós precisamos trabalhar isso desde as crianças mais pequenas, né? Para que lá na vida adulta eles saibam que não podem fazer isso contra uma mulher, não podem agredir uma mulher dessa maneira, né? Então nosso papel é muito amplo, né? Tanto com os nossos alunos, levando esse conhecimento para outros ambientes, para empresas, para escolas, né, para todos os lugares possíveis, para que todos, né, conheçam e possam pensar criticamente sobre esse assunto. E agora está chegando por aqui a médica Petra Zan, hora do quadro Viva Bem, quinzenalmente aqui no Telejornal NT Sul, falando sobre tuberculose, uma doença que por vezes é esquecida, mas aqui no Rio Grande do Sul nós temos números que estão acima, inclusive, da média nacional. Então a gente precisa parar, pensar um pouquinho e ter atenção a essa questão. A Petra está chegando agora com todas as informações. No Viva Bem de hoje, escolhi falar sobre uma doença que é muito antiga, mas que ainda é um grande tabu na nossa sociedade. A tuberculose, que é uma doença infecto-contagiosa muito antiga, causada por um tipo de bactéria chamada micobactéria, que cresce lentamente e acomete principalmente os pulmões, que se transmite através de via respiratória, principalmente por aerossóis gerados pela fala, pelo contato, pelo espirro, mas que não se transmite através de compartilhamento de objetos. E também se sabe que a transmissão é diminuída em locais bem arejados e com luz solar, porque o bacilo, a bactéria, é sensível à luz solar. E é uma doença que, então, pode causar uma série de sintomas, principalmente respiratórios, e o principal sintoma é a tosse. É uma tosse que pode tanto ser seca quanto com catarro, que geralmente por pelo menos 3 semanas acomete a pessoa. Então, toda pessoa com tosse persistente por mais de 3 semanas deve ser rastreada para a tuberculose, que pode também causar febre, principalmente à tardinha e à noite, sudorese noturna, então aquele suador de madrugada, perda de peso, mal-estar e cansaço. Também são alguns sintomas da tuberculose. E essa doença tem um diagnóstico que é feito principalmente através da visualização da bactéria, né, que pode ser vista no escarro, né, no catarro que a gente acaba coletando dos pacientes,
mas também por outros métodos, como por exemplo o raio-x de tórax, né? O raio-x do pulmão pode sugerir que tenha a tuberculose, daí a investigação vai se dar a partir do exame de escarro. E o tratamento é todo feito pelo SUS. É um tratamento que é prolongado, é uma bactéria que cresce lentamente, mas também que precisa de mais tempo de tratamento de 6 meses, a partir de comprimidos de antibiótico combinados. Vão ser tomados ali todos os dias, diariamente, então a pessoa vai tomar uma... E a gente já sabe então que a partir ali de 15 dias tomando o medicamento adequadamente, a pessoa já começa a ter uma regressão importante dos sintomas, né? E também da transmissibilidade dessa doença que pode, enfim, acometer diversas pessoas, né? Se estima então que uma pessoa sem tratamento possa infectar ao ano 10 a 15 outras pessoas. Mas a gente também tem formas de se prevenir de adquirir a tuberculose. Uma delas é com a vacina BCG, aquela que se faz ao nascer, né? Quando a criança nasce, aquela que gera a marquinha no nosso braço. Essa vacina então protege contra esse tipo de bactérias. Outra coisa bem importante é manter os locais bem arejados e ensolarados, porque como já falei, esse bacilo é sensível a esse tipo de ambiente. E etiqueta respiratória, né, que serve para tudo hoje em dia. Essa é uma das grandes heranças que ficou da Covid, que a gente aprendeu a ter etiqueta respiratória. Então, cobrir o nariz e a boca ao espirrar, usar máscara se tiver com sintomas respiratórios, né? Isso tudo a gente tem como prevenir da transmissão da tuberculose. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre essa doença que é tão comum ainda nos dias de hoje e que a gente tem formas cada vez mais eficazes de rastrear. Então, é isso. Espero que tenham aproveitado e até a próxima. Tchau, tchau! A Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul criou ontem, novamente, a comissão especial que discute o projeto de lei sobre o estacionamento rotativo aqui no município. A comissão mantém a mesma formação anterior, sendo composta pelos vereadores Serginho Coas, Edmar Garcia e Alex da Farmácia. Segundo nota informativa da Câmara, a comissão foi recriada porque o prazo original estabelecido para a finalização dos trabalhos não foi cumprido. A próxima reunião do grupo está marcada para terça-feira, às 13h30 da tarde. O setor de trânsito da Prefeitura de Cachoeira do Sul fez ontem uma alteração na Rua General Osório, em frente ao Colégio Marista Roque. Segundo o coordenador do setor, Maurício Cardoso, a ação inclui o reposicionamento da placa que indica vagas para pessoa com deficiência e o prolongamento da faixa amarela, indicando que é proibido estacionar nos horários de entrada e saída da escola. No restante do dia, o estacionamento é permitido normalmente. Maurício reforça que a mesma orientação também vale para o transporte escolar, que tem direito a ocupar as vagas nos horários indicados na placa, a fim de facilitar o embarque e também o desembarque. Além de proporcionar mais segurança às crianças que usam esse portão lateral, a medida também busca dar mais agilidade para o fluxo de veículos na região. E agora, está na hora da sua participação, do seu recado, da sua mensagem aqui na nossa telinha. Deixamos o número do WhatsApp na tela para você interagir e vamos ver quem participa com a gente. O Celso está passando por aqui. Quero parabenizar minha esposa e companheira Cláudia, que fez aniversário ontem. Obrigado, Celso, pela participação. Um abraço aí para dona Cláudia, felicidades, muitos anos de vida e obrigado ao Celso por compartilhar esse momento com a gente aqui também. Mais recadinhos na nossa tela, o Veleci Moraes está participando. Que alegria receber a TV Cachoeira aqui na Ubra. Vocês são uns queridos e sempre muito bem-vindos. Olha só, tá aí. Então, o pessoal que atendeu, concedendo ali entrevista, a Thelma e o Hermes Michels que foram até a Ubra para contar essa ação dos bancos que foram ali pintados, né, para conscientizar sobre a questão da violência contra a mulher, algo que precisa mudar. Daqui a pouquinho, mais recadinhos da audiência na telinha. A seguir, Cachoeira vai ter um acampamento Farroupilha no mês mais gaúcho do ano. A programação em parceria com a Associação Tradicionalista e Cultural de Cachoeira do Sul vai ser no Parque da Fenarroz, junto com o Rodeio Crioulo.
adultização e exposição de crianças nas redes, regulamentação de plataformas e alertas para as famílias estão em pauta no Brasil. Hoje o NT Sul abre espaço para falar desse assunto. Thelma Tomás conversa com o especialista em educação digital do Instituto Alana, o Rodrigo Negime. Nós vamos saber qual é o papel das famílias nesse processo. O intervalo é rápido. Continue com a TV Novo Tempo. Já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que chegou agora, ligou a sua televisão, obrigado por estar com a gente. E vamos ver agora imagens da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul, falando um pouquinho sobre o tempo. Hoje começamos o dia com bastante nebulosidade, mas o sol já está dando o ar da graça, está aparecendo, e à tarde a gente deve ter um pouco mais de aberturas. Vamos conferir detalhes na previsão. Quinta-feira em Cachoeira do Sul começou com o tempo nublado, mas aberturas de sol devem ocorrer no município ao longo do dia. A mínima hoje ficou em 9 graus e a máxima não deve passar dos 15. Sexta-feira ainda deve ter uma presença significativa de nuvens, mas com aberturas de sol. Mínima 9 graus e máxima 18. Sábado vai seguir com sol entre nuvens. Mínima 11 graus e máxima 20. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Hoje teve uma maior presença de nuvens na primeira metade do dia e algumas áreas vão se manter assim agora à tarde. Ainda assim, o sol aparece em todas as regiões gaúchas ao longo do dia. Não se afasta a chance de chuva fraca e isolada no leste do Rio Grande do Sul, em áreas da costa, e fica mais frio no sul do estado. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, a máxima não passa dos 16 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 17. Na região norte, em Passo Fundo, 17. Em Santa Maria, na região central, 16. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, máxima de 19 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, um pouco mais friozinho, máxima de 14 graus. O prefeito de Cachoeira do Sul, Leandro Balardim, anunciou que o município terá um acampamento Farroupilha em 2025, em parceria com a Associação Tradicionalista e Cultural de Cachoeira do Sul, a ATC. As comemorações farroupilhas vão ser realizadas no Parque da Fenarroz, integrando-se ao tradicional rodeio crioulo promovido pela associação. O evento contará com aporte financeiro de R$100 mil, destinado à estrutura e programação, que acontecerá de 12 a 20 de setembro. A confirmação da realização veio durante reunião ocorrida ontem com a diretoria executiva da ATC e representantes das entidades tradicionalistas filiadas. A programação incluirá rondas, atividades artísticas e campeiras, mantendo viva a cultura gaúcha e fortalecendo o vínculo da comunidade com as nossas tradições. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a isenção do imposto de renda para quem recebe até 2 salários mínimos. A lei foi publicada no Diário Oficial da União de ontem e atualiza os valores da tabela progressiva mensal do imposto de renda a partir de maio deste ano, elevando então a faixa isenta para R$ 3.033 mensais. O objetivo é garantir a manutenção da isenção aos contribuintes que recebem até 2 salários, considerando-se o novo valor do piso nacional, que atualmente é de R$ 1.518. Como a sanção do orçamento de 2025 aconteceu em abril, o reajuste da tabela vale a partir de maio. Vamos ver mais recadinhos aqui da audiência? Mande você também a sua mensagem. Nosso WhatsApp está sempre à sua disposição, 51997697129. Quem está participando por aqui é a Norma Chaurich. A Norma está mandando um áudio, vamos ouvir. Sim, eu moro aqui no bairro Soares. O meu terreno é de esquina com a Manuel Alves Ferraz, com a Constantina José Pinto. E na frente do meu terreno, nessas fotos aí, a rua, vem água lá de cima, a rua tá caindo. E na frente do meu terreno, no canto,
Ali tinha que botar uns canos, fazer uma boca de lobo ali. Tá comendo também a água pelo lado do cano. A rua vai cair toda, tá um perigo passar carro aqui, se vai acontecer um acidente. Já fizemos... Bom, vamos ver então aqui a foto que a Norma compartilhou com a gente. Olha aí, né? Tem um buracão aí que se abriu com essa água que está correndo de uma forma que não é adequada. Então, de fato, é mais um local que precisa de obra pública, precisa de atenção do poder público, da prefeitura, e a gente deixa aqui o apelo que a Norma faz às autoridades. Muito obrigado, Norma. Tomara que se resolva logo aí a situação, tá bom? Obrigado pela participação com a gente. Mais recado aqui, o Everton. A ponte do Fandango vai ser bloqueada mesmo? Sim, Everton, a resposta é sim. A ponte do Fandango vai ter esse processo para elevação da estrutura. Então, na segunda quinzena de setembro, essa estrutura ela vai ser completamente bloqueada. E aí, para acessar a Cachoeira do Sul, para sair aqui da zona urbana da cidade, para fazer a travessia do Rio Jacuí, vai ser preciso usar a balsa, tá bom? Obrigado pela tua participação com a gente. Mais recados aqui, mais um pelo menos, o Leandro Pontes está participando. A educação vem de berço, banheiros, praças e paradas de ônibus destruídos, tem nome, vandalismo. Vejam exemplos do Japão, povo educado. Obrigado, Leandro, pela tua participação. Temas que a gente abordou aqui nos últimos dias, as paradas de ônibus, muitas delas passam por um processo de vandalismo, banheiros públicos, praças também, por vezes tem aí a estrutura depredada pelas pessoas e depois não dá para usar. Então é uma questão também de consciência que a gente precisa, né? Daqui a pouquinho mais recados da audiência. Os direitos dos trabalhadores vão ser debatidos na noite de hoje, durante o primeiro encontro intersindical promovido pela OAB de Cachoeira do Sul e pelo Tribunal Regional do Trabalho. O evento vai contar com a participação da administradora pública, Mara Weber, e uma justa homenagem ao ex-presidente da Intersindical, Santo Tavares. Um evento muito importante vai acontecer hoje à noite aqui na OAB, em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho, para se debater a violação do direito do trabalhador. Um evento especial, já programado há alguns meses e que acontece na noite desta quinta-feira aqui na sede da OAB em Cachoeira do Sul. Para trazer mais detalhes e falar do que vai ser debatido aqui nesse encontro, ao meu lado o advogado Flávio Gomes de Lima. Flávio, primeiramente um evento importante, liderado pela Intersindical, que infelizmente nos deixou recentemente. Resume um pouco do evento e essa homenagem da OAB junto com essa atividade que teremos hoje aqui. O evento ele faz parte de uma construção que nós tivemos ouvindo os presidentes dos sindicatos de Cachoeira do Sul com relação às principais demandas que eles recebem. A partir disso, a gente fez contato com o Tribunal Regional do Trabalho, com o Sintrajuf, que é um sindicato federal dos servidores da Justiça, e nós entregamos para eles e eles nos apresentaram uma proposta de evento para abordar esses temas, né, como prevenir essas violações que eles trabalham, e eles nos destacaram a painelista Mara Weber, que ela faz palestra fazia, que agora está aposentada, mas ela continua atuando no campo da palestra, da informação, do estudo, da pesquisa. Desde 2008 ela faz esse tipo de trabalho. Então, ela abordará temas objetivamente, assédio moral, assédio sexual, seus conceitos, como identificar, como combater, voltado numa linguagem mais informal para que o sindicalista, o presidente do sindicato e o trabalhador consiga compreender seus direitos. E essa construção toda ela começou numa discussão minha com o Santo. E a partir disso, a gente montou quais as etapas que a gente precisava atingir para o evento acontecer. Infelizmente, o Santo, no meio do processo, veio a falecer. E para nós homenagearmos ele, e ele estar aqui presente conosco, já que ele participou da construção, nós alteramos o nome, colocamos o nome do Santo em homenagem no evento. E o sindicalista Aníbal, ele vai fazer uma fala para resgatar toda essa trajetória de luta, né, que o Santo teve aqui em Cachoeira do Sul, né, na defesa dos direitos dos trabalhadores e da sociedade em geral, né, que ele era um benemérito aqui em Cachoeira do Sul. Né. Ok, tá certo, Flávio. Conta um pouco o serviço do evento, ele começa às 7 horas da noite, o que é necessário para estar aqui presente? Ele é gratuito, aberto ao público, qualquer servidor público, trabalhador privada, todos podem vir aqui no evento. Ele começa às 19 horas, a gente vai tentar começar de fato às 19 horas,
Tá frio, é noite, inverno. Então, 19 horas, só chegar aqui na OAB hoje, que vai poder participar do evento tranquilamente. Ok, tá certo. Lembrando que as questões relacionadas ao direito do trabalhador, elas sempre são pertinentes, porque dúvidas sempre aparecem, né, por parte desse público. Essa palestra da Mara esclarece um pouco isso. Isso. Ela vai trazer esses elementos sobre conceitos, critérios, como a pessoa identificar, e também terá espaço para perguntas ao final da palestra, né? Então vai ser uma oportunidade para as pessoas poderem trazer suas dúvidas também. Ok, tá certo. Então, fica o convite, hoje a partir das 7 horas da noite, esse encontro aqui promovido pela OAB, juntamente com o Tribunal Regional do Trabalho, trazendo esclarecimentos sobre o direito do trabalhador. E juntamente na explanação que a Mara Weber vai fazer, também tem uma homenagem a Santo Tavares, que estava organizando esse evento. Infelizmente, nos deixou há cerca de alguns meses, mas vai ser lembrado em uma homenagem justa aqui, juntamente nesse encontro, hoje à noite, aqui na OAB. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. Gente, o tema adultização ganhou o Brasil. A exposição e comércio da imagem de crianças com comportamentos que estimulam a ação de criminosos chegou ao Congresso Nacional na forma de mais de 60 projetos de lei. O objetivo é garantir a proteção das crianças na internet. Ministério Público e outros entes seguem atentos também depois que o tema foi alvo de denúncia por um influenciador. Mas e qual é o papel das famílias nesse processo? Thelma Tomás conversa agora com um especialista. Boa tarde, Daniel, e boa tarde para quem nos acompanha em casa. Nós vamos falar sobre um assunto bastante sério que ganhou discussão em todo o país. Depois que o influenciador digital, o Felca, lançou um vídeo denunciando o que ele chama de adultização de crianças e mostrando como as plataformas digitais facilitam a transmissão e o acesso a esse tipo de conteúdo que mostra crianças de maneira hipersexualizada, muitas medidas foram adotadas e movimentos estão sendo tomados em todas as esferas aqui no Brasil. Mas para entender melhor esse assunto e de que forma a própria sociedade precisa estar atenta e se reorganizar para evitar que essa situação continue, pelo menos na esfera em que nós podemos atuar e não na limitação dos conteúdos ou até na gestão desses dados, que está fora da nossa alçada, eu converso com o Rodrigo Nejmi, que é especialista em educação digital do Instituto Alana. Boa tarde, Rodrigo. Obrigada por ter aceitado o convite para a gente conversar sobre esse assunto bastante delicado e muito pertinente, né? Que é a responsabilidade, principalmente das famílias, com relação à exposição de suas crianças em redes sociais. Boa tarde, um prazer estar com vocês aqui, ainda que para debater um tema bastante sensível e muito especial para que a gente possa, de fato, proteger nossas crianças. Eu começo te perguntando, eu acho, pelo que me parece ser a base dessa discussão, né? Crianças com acesso a celular cada vez mais cedo. E a gente achando natural que bebês de 1 ano, 2 anos, já saibam deslizar a tela e considerando isso uma habilidade. Mas não seria esse o primeiro gatilho para esse ingresso na vida digital cedo demais? Exatamente, você traz aí a raiz do problema. A gente tem confundido o fato das crianças terem alguma facilidade de mexer na tela, não significa que elas têm habilidades, discernimento, e nem mesmo o desenvolvimento cerebral, nem o desenvolvimento emocional ou social, para poder fazer um uso ilimitado ou um uso não mediado dessas telas. A gente pode fazer uma comparação rápida com a dieta alimentar. Nenhuma família dá feijoada, torresmo, batata frita para uma criança que está nascendo os primeiros dentes. É como se a gente estivesse fazendo isso com o fato de dar um celular, um tablet, ou deixar uma criança à deriva nas telas digitais. É como se a gente estivesse, de uma forma, intoxicando essa criança
com elementos que para essa fase da vida não são apropriados ainda. Tem uma orientação sobre o tempo de tela, sobre a faixa etária que cada criança pode acessar e como isso é determinante, como tu disseste, porque está alinhado ao desenvolvimento cerebral e à maturidade de cada faixa etária também, né? Nenhuma criança desenvolve discernimento, maturidade, capacidade crítica só rolando o feed infinito nessas aplicações. Não, elas dependem de nós, adultos, cuidadores, da família, da escola, para terem esse acesso acompanhado conforme ela vai crescendo. Tem uma responsabilidade que é sim das famílias e a escola também de fazer a educação digital, mas esse caso agora que a gente está discutindo mostra que não é só da família e da escola a responsabilidade, né? Como a própria Constituição Federal diz, no artigo 227, proteger crianças é uma responsabilidade compartilhada entre o Estado, família e toda a sociedade. E aí se envolvem também as empresas. As empresas de tecnologia precisam garantir mais facilidade para que as famílias possam fazer esse acompanhamento, mas também fazer a parte delas, né? Porque é muito injusto e é uma diferença de poder muito grande entre as famílias e as próprias empresas que poderiam fazer, sim, muito mais para facilitar a vida das famílias nessa hora de introdução do digital, mas também fazer a sua parte limitando os abusos que criminosos fazem das imagens da criança, como a gente tem visto. E aqui entra um ponto sensível, né? Muitas vezes são os pais orgulhosos do filho que conseguiu fazer um movimento numa aula de ginástica, que está aprendendo a nadar, e aí a gente acaba divulgando isso com toda a naturalidade que percebemos, porque não há o olhar maldoso nessas postagens, nessa publicação, mas existe sim uma rede atenta a qualquer movimento que possa representar um interesse de criminosos, pedófilos, enfim. Como que a gente consegue tratar isso e tentar colocar de uma maneira mais tranquila, dentro daquilo que a gente entende por concepção de saudável, da exposição dos filhos? Está proibido mesmo colocar qualquer imagem das crianças na internet? Esse é o caminho? É importante esse tema, né? Cada família tem o seu perfil, cada família tem seus valores, cada família tem a sua visão de mundo. O que a gente pode garantir é que é importante você levar muito a sério essa escolha de publicar ou não e de onde publicar e com quem. Muitas vezes, como você disse, a intenção é compartilhar com um amigo, com um familiar distante, um ente querido. Se a intenção de publicar é para você compartilhar com estas pessoas específicas, da família, amigos, próximos, você pode fazer isso, mas não precisa ser por uma rede social. Você pode usar um mecanismo de mensagem privada, WhatsApp, Signal, outras plataformas que as pessoas usam de comunicação direta. Tem o grupo da família, pode ter uma comunicação direta, um primo distante. Use outros mecanismos. Você pode, inclusive, criar uma pasta de álbum de fotografias e compartilhar o link exclusivamente com as pessoas queridas que você quer que vejam. Porque se a intenção é compartilhar com as pessoas próximas, não precisa ir numa rede social. Porque mesmo que você tenha poucos amigos, basta um amigo de um amigo compartilhar, você perde o controle. Então, saiba disso. Publicar numa rede social significa muito mais do que publicar um outdoor da principal avenida da sua cidade. Você está dando visibilidade para milhões de pessoas, para muito além das pessoas que você confia, e nessas milhões de pessoas incluem, como você mesmo disse, criminosos, que não estão vendo ali um primeiro banho de piscina, eles não estão vendo ali uma primeira cambalhota, eles estão olhando com zoom no pedaço da calcinha da menininha que estava dando a cambalhota. Eles estão olhando no pedacinho do corpo que eles olham com essa intenção criminosa, sexualizando a imagem das crianças. E aí o algoritmo das redes vai pegando isso das famílias e combinando isso numa espécie de álbum de fotografias que é um presente para esses criminosos que buscam com esse outro olhar. As famílias muitas vezes acabam
também se utilizando dessas ferramentas para monetizar. Existe também esse interesse em ganhar dinheiro com as imagens e a gente sabe que isso rende de fato. Mas como fica a cabeça da criança que está sendo utilizada, como se isso fosse um trabalho, como se isso fosse uma ferramenta de vaidade, de elevação da autoestima. Veja como as pessoas estão gostando, olha quantas curtidas, olha quantas visualizações esse vídeo alcançou. E aí tu trabalha muito da vaidade da criança, mas ela não entende qual o risco dessa exposição e mais tarde quais são os efeitos no desenvolvimento emocional e até nos traumas que eventualmente isso possa trazer. Esse ponto é fundamental entender. A gente sabe que para muitas famílias, às vezes acabam encontrando na internet uma possibilidade de gerar uma renda extra, de poder fazer algum dinheiro. Mas jamais essa necessidade pode justificar você usar a criança como um produto. Criança não é mercadoria, criança não é um produto. Criança não pode trabalhar. Trabalho infantil é crime. Você não pode usar a criança como um instrumento de geração de renda. Isso tem impacto, como você disse, na saúde mental. A criança começa a criar uma situação de constrangimento, porque às vezes ela nem quer mais aparecer e a família força. A criança percebe que para ganhar o afeto da família, dos seus entes queridos, ela precisa fazer aquilo. A criança é muito inteligente, as crianças a gente não pode subestimar. Elas percebem que os pais querem que ela faça. E às vezes ela não quer fazer, mas ela faz para agradar os pais. Essa relação já é um problema, porque você gera uma situação de sofrimento para agradar os pais. Ela começa, com o cérebro em desenvolvimento, a depender desse estímulo de likes, de visualizações, para se sentir reconhecida, se sentir valorizada, tanto pela família quanto pelo mundo. Isso é catastrófico para a saúde mental. As habilidades emocionais, a capacidade de ver o que é uma enganação, uma publicidade enganosa e o que pode ser uma informação sólida, validada, tudo isso está em formação na criança. Ela é muito vulnerável na internet para esse tipo de conteúdo, né? E ela pode ser iludida com muita facilidade. E o que é mais triste de ver é que a gente sabe que hoje no Brasil, crianças passam mais horas do dia em contato direto com esse tipo de influenciadores do que com qualquer ente da família, ou com um líder religioso, ou com alguém que é um adulto de confiança. E elas estão aprendendo valores, visões de mundo, valores de percepção da realidade, toda a sua construção moral sendo construída por influenciadores que, como você disse, estão desconstruindo coisas tão importantes, né? Como, por exemplo, o valor da educação, o valor da experiência das pessoas mais velhas, de saber respeitar as gerações mais velhas e aprender com elas. Elas acabam se iludindo, né? E vão achar que os pais é que estão errados ao dizer que ela tem que ir para a escola. Os pais é que estão errados para dizer que ela tem que respeitar o outro, dizer a ela que ela tem que ter tolerância e ela ter toda essa noção de cidadania. E não, né? A gente não pode permitir com que a destruição desses princípios básicos da convivência pacífica entre as pessoas sejam diluídos assim, né? Isso a gente não pode admitir. A gente não permite com que alguém venda no shopping conteúdos criminosos ou numa praça ou num restaurante fazendo esse tipo de exposição indevida. A gente não pode permitir também na internet. Por isso que qualquer um de nós, né, navegando ali, encontrou conteúdos assim violentos, impróprios, é importante denunciar, não apenas na própria plataforma, mas também tem canais do Ministério Público no seu estado que você pode denunciar, tem canais da Polícia Federal que você pode denunciar, porque a sociedade não pode achar que isso é natural. A gente precisa tomar uma atitude, não só em casa com a nossa família, mas também como sociedade, né? Por isso é tão importante aprovar projetos de lei que olhem para a criança. A discussão aqui é proteger a criança. E o exemplo que a gente tem hoje bem maduro no Brasil é o projeto de lei 2628, que inclusive está em discussão essa semana no Congresso Nacional, que é um projeto independente de partido, independente de posicionamento. Como eu disse, há pelo menos um único consenso que a gente pode ter em toda a sociedade brasileira. Eu tenho certeza que todas as famílias concordam. Criança precisa ser protegida também na internet.
e também não tirar a responsabilidade dos pais na publicação, na exposição dessas crianças, né, Rodrigo? É um ponto que tu também trouxeste, todas as oportunidades em que tu mencionaste qual é a responsabilidade, tanto da regulação das plataformas, mas também dos pais, né? Eu te agradeço pelas informações, te agradeço pelos esclarecimentos importantes. Acho que essa última etapa aí que a gente chegou sobre a denúncia também é determinante e que nós também temos um papel aí ao nos posicionarmos contra esse tipo de crime que vem acontecendo naquilo que as pessoas acreditam ser uma terra de ninguém, que é a internet. Exatamente. Conte comigo nessa defesa. Muito obrigada. Daniel, eu conversei com o Rodrigo Nejmi, que é especialista em educação digital do Instituto Alana, sobre esse tema tão delicado e tão importante, trazendo então um posicionamento de um especialista sobre as condutas que as famílias devem adotar, mas claro, deixando muito transparente aí que existe uma responsabilidade do Estado em garantir essa segurança também por meio de ferramentas mais efetivas, que são as legislações, que inclusive essa que ele citou deve entrar em votação na próxima semana aqui no Brasil, no Congresso Nacional. Muito obrigado, Thelma, por essa conversa tão importante, esclarecedora, porque não adianta a gente ficar com aquela ansiedade toda, pensando assim, meu Deus, olha só quanta coisa ruim na internet. É verdade, né? E tem esse lado que a Thelma mencionou, do papel do Estado para cumprir a sua parte. Mas a grande questão é o que a gente pode fazer para proteger as nossas famílias. E aí é isso que a gente tenta fazer aqui, trazendo especialistas, né, esclarecimentos. Recadinhos da nossa audiência. Antônio Custódio está com a gente aqui no Face. Obrigado, Antônio, pela companhia. Um ótimo dia para ti. Minha amiga Mara Regina Melo Belo, grande abraço. Obrigado pela companhia com a gente. No nosso canal do YouTube, tá por aqui o Nazareno Azevedo, Claudiano Santos e Rosa, Rosemary Beck também interagindo. Muito obrigado a vocês pelas mensagens. Na telinha tem mais gente, o Robson tá participando, pedindo aqui providências na Rua Barão de Viamão com a Avenida Marcelo Gama para evitar acidentes graves. Olha só, a gente vem falando sobre isso aqui há um tempão. Olha o que aconteceu agora, ó. Além daquele desmoronamento, fruto de uma cratera ali, de um bueiro com muitos problemas, na margem da rua, da rodovia, a gente agora tem aqui algo que cedeu, dá pra gente ver, bem no meio da rua. Então é importante que o DENIT resolva logo esse assunto, como a gente vem batendo nessa tecla já há bom tempo, né, Robson? Obrigado pela mensagem. Quem mais? O Everton da Silva. Essa valeta na rua Sebastião Pereira, quase esquina com a rua Ramiro Barcelos, no bairro Barcelos, é um perigo à noite, pode causar acidente. Olha aí, é uma rua que infelizmente não tem o calçamento ainda, né, o pavimento, e aí a água desce e abre essa buraqueira como a gente está vendo aí, e não é tão na sarjeta não, é quase no meio da rua. Então é importante também que a prefeitura faça a manutenção para não deixar nesse estado. Obrigado, Everton. A Vanessa também está pedindo aqui uma ajuda. Quantas situações urbanas, né? Então o pessoal está precisando acelerar o passo. Situação na rua Barão do Viamão. Faz 8 anos que solicito o corte dessa árvore gigante. Toda vez que venta, os galhos quebram. Quero evitar um acidente ou tragédia. Peço ajuda, diz aqui a Vanessa. E aí ela manda mais fotos, inclusive, dessa situação. Tá aí mais um galho que caiu, né? E representa risco para moradores aí da região. Obrigado, Vanessa, pela tua participação. O Felipe está participando com a gente aqui também, fazendo uma homenagem para o pai dele. A gente não conseguiu mostrar aí no Dia dos Pais, mas mandamos aqui um grande abraço para o Felipe, para o pai dele também. Tá aí a homenagem na telinha. Obrigado, Felipe, pela participação. Tudo de bom para tua família, viu? Ficamos bem felizes pela tua participação. Muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. O NT Sul vai ficando por aqui, mas continue com a gente, continue com a TV Novo Tempo, o canal da Esperança. E eu espero por você ao vivo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá, tchau!